bom dia. Eu sou o Augusto Berol e hoje recebemos um convidado muito especial. Ele nasceu na cidade de Santos em 5 de maio de 1981. Iniciou sua carreira no futebol profissional no Paulista de Jundiaí. Após grandes feitos na temporada de 2005, em 2006 se transferiu para Portugal e assinou com o Nacional em Madeira. De hoje, Rafael Bracali. Boa tarde, Rafael. É um prazer imenso entrar em contato com um jogador de futebol profissional que atualmente atua na Europa. Tá? Primeiramente, agradeço a sua disponibilidade aqui para estar falando com a gente. Boa tarde, eu que agradeço o convite para falar um pouquinho sobre futebol. Rafael, vamos começar um pouco mais sobre a sua carreira no futebol? Olha, eu comecei jogando no Brasil, comecei jogando futsal, depois é que eu passo a jogar futebol de campo, mas quando jogava futsal não era goleiro. Depois eu passo a jogar futebol de campo e ainda não sou goleiro, e um bocado por influência do meu pai é que eu passo a jogar no gol. E com 16 anos eu entro nas categorias de base do Paulista, começo a jogar nos juvenis, depois nos juniores, até chegar aqui profissional. Com 25 anos eu fui vendido, né? Vim sair do Paulista e vim para Portugal, vim para o Nacional da Ilha da Madeira. Passei 5 anos na Madeira, depois 2 anos no Futebol Clube do Porto, depois estive emprestado ao Olhanense, que é outro clube aqui de Portugal, mais uma temporada. Joguei 2 anos na Grécia, voltei para Portugal, joguei 3 anos no Arouca e agora estou há 2 temporadas já no Boa Vista. Muito bom, viu? Ô, Rafael, como foi conquistar a Copa do Brasil para você? O que mudou para você naquela conquista? O que mais te emociona naquele título? Há pouco tempo o Paulista fez 111 anos e eu participei de uma live com ex-jogadores e com alguma parte daquela estrutura que na altura estava envolvida com o campeonato da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é o auge do Paulista, né? É a maior conquista do clube. O Paulista tem outros títulos e títulos importantes, mas a Copa do Brasil é a nível nacional, e depois que nos deu a oportunidade de jogar a Libertadores, ali foi a consagração de jogadores jovens, de jogadores formados do Paulista, porque 70% daquela equipe era formado nas categorias de base do Paulista. Então, como nós tínhamos, foi o que eu disse nessa live do Paulista, me perguntaram o que era a nossa referência, o que era a nossa essência. A nossa essência era amizade e era camaradagem. Nós muitas vezes por exemplo, nós tínhamos o treino às 4, ao invés de chegar, por exemplo, às 3h30 para trocar de roupa e ir para o treino, nós chegávamos 1h antes, 1h15 antes, porque nós gostávamos de conviver antes do treino. Então nós tínhamos um ambiente muito saudável e muito bom. Então isso também ajudou com que nós tivéssemos essa conquista. Então foi a consagração de muitos jovens que estavam ali iniciando a carreira. Você disse que no começo você não era goleiro, né? Você jogava na linha. E como foi para você, por muitos anos, ter sido treinado por seu pai? Em razão disso, você teve de se esforçar mais que os outros? Assim, me esforçar mais do que os outros, aí era quase que obrigatório, porque eu tinha que estar melhor que os outros. Eu sabia que quando eu fosse treinado pelo meu pai, porque eu só cruzo com meu pai quando eu chego à equipe profissional, então eu sabia que eu ia ter uma cobrança muito grande, né, sobre mim, porque eu teria que provar que eu não estava ali porque era filho de quem era, até porque meu pai, quando eu cruzo com ele na equipe profissional, ele já tem uma longa história no Paulista, ele já tinha uma história de anos. Então, mas as pessoas que realmente eram no Paulista, que acompanhavam, sabiam que eu vinha desde os 16 anos nas categorias de base, e tinha pelo menos 150 jogos nas categorias de base, era capitão do Júnior. Então eu tive uma história dentro do clube antes de chegar ali, não era por acaso. Agora, que eu ia ser cobrado, e fui cobrado desde o meu primeiro jogo como titular do Paulista, entendeu? Então eu sabia que a tolerância comigo ia ser quase zero, por parte da torcida, daqueles que... assim, você tem a essência da torcida, que são aqueles mesmos que são apaixonados pelo clube. Depois, você tem outros gatos pingados que vão lá só para descarregar a fúria da semana. São pessoas que não tiveram uma boa semana, ou que foram frustradas na sua vida e não conseguiram jogar futebol, e vão lá para tumultuar. E óbvio que eu tive esse tipo de problema, mas quando eu cheguei, eu já estava muito preparado. Eu me preparei muito psicologicamente para quando vier essa crítica, aquilo ser para entrar por aqui e sair por ali.
Então isso foi também uma das coisas que me sustentou com a crítica mais no meu primeiro ano como titular do Paulista. Depois viram que eu estava ali e era mais um menino como todos os outros formados na casa. A coincidência é que meu pai era o treinador de goleiro. Foi um ponto bom, né? Foi por causa disso que você se tornou goleiro? É assim, meu pai foi goleiro durante muitos anos, né? Meu pai também jogou profissionalmente, jogou até os 38 anos, depois parou, fez a carreira dele depois como treinador, como professor de educação física, porque ele é licenciado também, formado, pós-graduado, e depois de um certo tempo ele passou a ser treinador de goleiro. Eu acompanhei um pouco da carreira dele ainda como goleiro, eu era muito novinho, peguei uma parte final, mas ainda tenho boas recordações. E depois eu acabo por acompanhar os goleiros porque era a profissão dele, eu gostava de futebol e eu ia ouvir dar treino. Ia ver os jogos do Paulista, óbvio, quase todos os jogos. Então isso também fez com que eu, de alguma forma, ganhasse admiração pela posição. O que acontece é que a minha mãe, como mulher de jogador e de goleiro principalmente, onde a cobrança ela é muito grande, ela não queria que o filho também passasse pela mesma coisa que o pai passou, entendeu? Ainda mais sendo filho. Então, por isso ela não quis, de alguma forma, ela sempre falou, não, meu filho não vai jogar no gol, meu filho não vai jogar no gol. E eu interiorizei isso. Então, até os 16 anos, eu nunca tinha pensado em jogar no gol. Eu ia brincar, às vezes, faltava um goleiro, e foi a partir daí que surgiu, que despertou no meu pai em conversar comigo e dizer, olha, vai treinar no gol, vai comigo. Eu jogava na Esportiva, futebol de campo, e num domingo, no nosso jogo da Liga Jundiaense, acho que me recordo, foi contra o Caxambu. E o goleiro não foi. E aí o nosso treinador levantou e falou, olha, quem quer ir jogar no gol hoje? Eu, por livre e espontânea vontade, levantei a mão. E fui pro gol e nós ganhamos o jogo 3-0. E eu fiz um bom jogo sem nunca ter jogado e nunca ter treinado. A primeira coisa que ele fez, o treinador, foi ligar ao meu pai e dizer, olha, o Rafael jogou melhor que o nosso goleiro que habitualmente joga. E aí meu pai falou, opa, eu vou ter que conversar com ele. Aí pronto, a certa altura eu estava só estudando, estava no segundo colegial, acho, primeiro, segundo colegial, e ele falou, olha, se você tem o sonho de jogar futebol, ainda dá tempo. Vem treinar comigo, treina, eu te preparo durante 3 meses, e depois para o ano que vem você vai fazer um teste na equipe juvenil. Aí foi assim que começou. Aí eu fui treinar, eu só fui treinar depois de um mês, porque eu tinha vergonha de aparecer lá no clube, porque eu ia treinar tipo com ele, mas a equipe profissional treinava, ele treinava os goleiros, depois eu ficava num canto assim separado para treinar. Às vezes a equipe saía, os goleiros ficavam lá e eu treinava com ele. Então eu também tinha um pouco de vergonha justamente por isso. O filho do treinador tá aqui e tudo. Mas foi só esse período que eu tive com ele, 2 ou 3 meses de preparação, para depois eu fazer um teste na equipe juvenil. Aí fiz o teste e fiquei como terceiro goleiro na altura da equipe juvenil do Paulista. É assim, o meu pai, além de ter jogado no gol, depois se preparou para treinar, para dar treino, né? Então ele também se formou justamente para isso. Então ele tinha o conhecimento dos dois lados, né? Então ele tinha a experiência de ter jogado durante muitos anos, numa altura em que não existia treinador de goleiro, e depois ele se preparou para ser um treinador de goleiro, estudar a posição do goleiro, as suas características, o que tem que ser trabalhado em quantidade, intensidade, volume, etc, etc. O que me ajudou foi também isso, porque assim, existem muitos treinadores de goleiros por aí, vários, mas capacitados e bons e preparados que sabem aquilo que estão fazendo são poucos, não são muitos. Então ele já nessa altura foi um desses. Eu, além de ter a oportunidade de estar com meu pai, na verdade eu estava com um grande profissional, que no Paulista formou 5 ou 6 goleiros de qualidade que foi pelo mundo afora, entendeu? Inclusive seleção brasileira. Então essa foi a minha grande sorte. Nem foi estar com o meu pai como treinador, é ter uma pessoa tão competente para me formar, né? E para me ajudar a ser melhor na minha posição. Sim. Ô, Rafael, como você se sente a ver a situação atual do Paulista e o que tem a dizer sobre os jogadores formados pelo tal clube? Assim, é triste ver um pouco a história do Paulista dentro do que o Paulista foi.
em anos já não muito recentes, porque o Paulista de 2007 em diante, quando começa a ter a primeira queda de divisão, a partir dali foi uma bola de neve, nós já estamos em 2020 e foi só aumentando. E perdendo, né, credibilidade no mercado e desinteresse de patrocinadores da cidade e etc. O que acontece é que o Paulista tem história, né? O Paulista tem título, o Paulista tem torcida, o Paulista tem uma cidade que é forte. Houve durante esse período sempre empresas, né, marcas muito fortes que andaram por trás para fazer investimento, porque tocar o futebol não é fácil, tocar o futebol precisa e não é pouco. Entendeu? E com o passar do tempo, com uma gestão mal feita de um ou de outro, isso foi acarretando dívidas, a torcida, a própria torcida deixou de acreditar e o Paulista foi perdendo com isso. Há hoje uma nova esperança, né, no dia do aniversário de 111 anos, foi eleito um novo presidente, então há uma nova esperança, há muita gente já ajudando a fazer uma reformulação no estádio, até porque com os meus amigos que eu falo, eles dizem que o Jaime Sintra está mesmo em precárias condições, aquilo está muito destruído, e o Paulista sempre foi uma família muito forte, o Paulista desde o porteiro até o presidente, não havia diferenças. Nós conversávamos com quem estava na portaria, na limpeza, na manutenção, ou na direção, ou na cozinha, e éramos uma família. E o Paulista sempre prezou por isso. Por isso é que sempre, por uma boa parte do tempo, teve sucesso. E depois, muitos meninos que foram formados no Paulista e hoje são gratos, acabam sempre por, de alguma forma, manifestar, né, ajuda, como pode. E o que acontece hoje em termos de categorias de base, em jovens, é que hoje o futebol, não é que ele está diferente, mas a mentalidade dos meninos é que está diferente. A cada 10 meninos, 11 querem ser jogadores de futebol. Mas desses 11 que querem ser jogadores de futebol, os pais, às vezes, querem muito mais do que os meninos. E a gente, às vezes, os meninos acabam por abandonar a escola, deixar de lado os estudos, e às vezes por um sonho do próprio pai do que propriamente, porque todo mundo acha que o futebol é mil maravilhas, que todo mundo vai ser Cristiano Ronaldo, que todo mundo vai ser Neymar, que todo mundo vai ser... Isso é uma minoria dentro do que é o mundo do futebol. Isso são poucos que atinge, se você fizer... O Brasil, todo ano, sai sempre uma pesquisa sobre os salários, a quantidade de jogadores desempregados, o tempo que ele fica... que efetivamente ele está empregado durante um ano, e é muito pouco. E é uma porcentagem muito pequena. Então, os meninos hoje chegam às categorias de base e ao invés de se vincularem a um clube e criar relação, porque na minha altura era assim, todos nós jogadores queríamos vencer no Paulista. Nós queríamos subir, o nosso grande sonho era subir a equipe profissional e um dia ser titular do Paulista. Hoje os meninos com 15, 16 anos já estão no Paulista pensando em ir para o Corinthians, para o Palmeiras ainda jovens, sabe? Ou ir para a Europa para ser vendido, porque os pais ou porque o empresário. E normalmente, ou a maioria desses ficam pelo caminho. Porque não adianta, você não cria raiz, não cria essência, você não cria compromisso, é como se você usasse a camisa, jogasse fora e que vem outra. E o futebol não é isso. O futebol tem a sua remuneração, mas o futebol é paixão. O futebol é a sua entrega. E aí você vai ser recompensado por isso. E hoje, infelizmente, a maioria dos meninos estão pensando no amanhã sem viver o hoje. E ninguém consegue chegar no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, no São Paulo, no Barcelona, no Real Madrid, sem ser antes um jogador de qualidade no Paulista e em outros clubes que não têm a dimensão desses que eu citei anteriormente. Sim. De 2008 a 2011, você não deixou de participar de uma única partida da Liga Nacional, da Liga pelo Nacional, né? E como foi essa excelente fase que você passou? Eu acho que o recorde de jogos seguidos é meu da Liga, ainda é meu, que é 104 jogos seguidos, sem sair um minuto. O Nacional foi o clube que me abriu as portas em Portugal. No meu primeiro ano eu tive alguma dificuldade em termos de adaptação, mas eu tinha feito 5 anos de contrato, o que é normal, em termos da adaptação, assim, em algumas coisas. No segundo ano eu já interiorizei que eu é que tinha que me adaptar ao lugar e não o lugar a mim, porque havia algumas diferenças em termos de treino, principalmente treino específico do goleiro, e aquilo me deixou um pouco perturbado na altura. Depois que eu consegui colocar isso de lado e foquei mesmo que tinha que ser, vai ser aqui, eu acho que foram grandes temporadas.
Eu estou nesse momento com 39 anos e sou goleiro do Boa Vista e todo mundo me conhece como goleiro do Boa Vista. Mas muita gente, quando me encontra nas ruas, fala Rafael Bracali do Nacional da Madeira. Pelo tempo que eu tive lá, que foram 5 anos, e também pelas ótimas prestações que lá tive, entendeu? Por ter conseguido acesso à Taça UEFA, né? No caso, como se fosse no Brasileirão, uma vaga a Libertadores, por ter feito a melhor campanha da história do clube na primeira divisão, por ter entrado pela primeira vez na fase de grupos da extinta Taça UEFA, que hoje é a Liga Europa, e muitas outras coisas, 3 acessos à Liga Europa. Então, por isso é que marcou a minha história lá, entendeu? Então, por isso as pessoas, quando lembram de mim, fora esses 104 jogos, mais outros tantos jogos na Europa, mais os campos tipo Copa de Portugal, etc., eu tenho 150 jogos só no Nacional. Então, por isso é que foi uma altura marcante da minha carreira e que me sustentou depois para dar continuidade em Portugal e estar até hoje jogando. Na Ilha da Madeira, como que é a idolatria pelo Cristiano Ronaldo lá? Assim, quando eu cheguei em Portugal, o Cristiano Ronaldo estava há pouco tempo no United, né? E ninguém imaginava que o Cristiano Ronaldo ia ser o que ele é hoje. Na altura, o Nacional fez uma remodelação no estádio, fez um estádio praticamente novo, e um dos campos lá, por exemplo, de treino, tem o nome do Cristiano Ronaldo. Ele visitou, numa das férias dele, ele visitou lá o estádio na altura, mas ele teve, no meu primeiro, segundo ano lá, ele teve nas férias na Ilha da Madeira, depois raramente ele ia lá. E acabou por ir agora, há 2 meses atrás, na quarentena, ficou, inclusive ia treinar lá no Nacional, e foi, acho que nessa altura em que ele teve agora mais próximo do Nacional, e que ele treinou e falou e visitou a sede do clube. Então, apesar de ele ter saído muito novo do Nacional e ter ido ao Sporting, não sei se foi com 13 anos, 14 anos, as pessoas ainda lembram dele lá e tem orgulho de dizer que ele um dia jogou no Nacional da Madeira, né? Então, não é assim, no Nacional não tem muito torcedor, assim, sabe? Mas os poucos que tem, ou os que tem, admiram, óbvio, a carreira dele e associam logo a imagem do clube a essa grande estrela do futebol que é o Cristiano Ronaldo. Sim. Como foi para você jogar em grandes times em Portugal? E qual foi a passagem mais marcante para você? Assim, eu saí do Nacional, eu acho que pelo tempo que eu tive lá, foi o clube que eu me identifiquei bastante. Depois eu acabo por ir ao Porto, né? Fico lá 2 anos e sou campeão nacional, a gente é campeão português. Foi também especial, por ter conquistado uma taça, né? E ter jogado num grande clube. Depois eu vou ao Olhanense. Tenho uma passagem pela Grécia também muito feliz, assim. Volto e no Arouca faço. O Arouca estava jogando pelo seu 3º ano consecutivo a primeira divisão. Nos 2 anos anteriores, quase desceu de divisão. E no ano que eu estou lá, nós conseguimos acesso à Liga Europa, em 5º lugar. Nesse ano eu fui eleito o melhor goleiro do campeonato, à frente do Casilhas, do Júlio César na altura e do Rui Patrício, que era o goleiro da seleção portuguesa, que é o goleiro ainda da seleção portuguesa. E nós ficamos em 5º lugar e foi um marco histórico também. Também foram 3 anos ali, também bem vividos, bastante intensos, e depois eu vim ao Boa Vista. O Boa Vista, depois do Nacional, é o clube que eu mais me identifiquei, que mais se identifica assim com o que eu gosto, da paixão do torcedor, daquela adrenalina, da cobrança. O Boa Vista é um clube grande que andou adormecido durante alguns anos, após ter sido campeão nacional e ter muitas vezes conseguido ir jogar Champions League, jogar Liga Europa, ter chegado a uma semifinal de Champions League. Então o Boa Vista, não sei se foi da Champions da Liga Europa, então o Boa Vista depois do Nacional é o clube que acaba por me marcar mais por causa dessa história toda vitoriosa e está tentando agora nos últimos anos, passo a passo, conseguir retomar aquilo que ele foi num passado não tão recente, mas sempre andou ali a bater de frente com todos os grandes clubes de Portugal. O seu estádio imponente, né? A camisola xadrez, que é uma camisola diferente, que é o mágico xadrez, foi uma das coisas que me cativaram, porque quando eu cheguei no Nacional,
o Boa Vista estava naquele momento numa crise política, numa crise financeira, e acabou por ficar afastado da primeira divisão durante muitos anos. Então, nesse período que eu joguei no Nacional, praticamente eu não conhecia o Boa Vista. Não conhecia o Boa Vista no seu interior, assim, da sua grandeza, não conhecia a grandeza do Boa Vista. E quando eu cheguei no Boa Vista é que eu vi, o Boa Vista é mesmo grande. E para mim tem sido assim, aos 39 anos, estar podendo jogar num clube como o Boa Vista, de grande satisfação e orgulho. Então, por isso, o Nacional e o Boa Vista foram os clubes que mais me marcaram aqui em Portugal. Em junho de 2011, você quase se transferiu para o Braga. Por que essa transferência não foi adiante? É assim, eu acabei por em 2011 e acabo saindo do Nacional e vou para o Porto, né? Então eu tinha 3 propostas: Porto, Sport e Braga. E acabei por optar por ir para o Porto. Então eu entrei no meu último ano de contrato com o Nacional. Quando faltavam 6 meses para eu terminar o meu contrato, eu já poderia até assinar um pré-contrato. Ouvi as propostas, analisei, e entre o Porto, o Sport e o Braga, na altura, acabei por optar pelo Porto. Quais foram seus apelidos como jogador? Eu sei que no Juventude você foi considerado como milagroso, né? Sim, o Juventude eu tive lá durante, nem foi assim muito tempo. No Juventude eu tive 4 meses, e foi logo depois da gente ter sido campeão da Copa do Brasil, fui lá jogar o Brasileirão. Na altura com o Brasileirão, com o Romário, Edmundo e todos esses craques do futebol que hoje já encerraram a carreira. E apesar de ter sido uma passagem curta, foi uma boa passagem. Eu cheguei no momento em que o clube também estava ali para lutar ali no meio da tabela, precisava ganhar alguns jogos para sair lá de trás. Então nós conseguimos vitórias importantes, jogos importantes. Eu entro para substituir um goleiro. Na altura, o Doni tinha saído do Juventude, tinha ido para Roma. Depois teve lá o Fabiano e eu entro para o lugar do Fabiano. E entrei, fui bem, dei estabilidade à equipe, a gente conseguiu a manutenção, ficar na primeira divisão. Só por um ponto não conseguimos uma vaga na Sul-Americana na altura, mas foi um clube assim bastante interessante, de pessoas simpáticas, de uma cidade legal, em que eu tive a oportunidade de passar. Na sua opinião, qual foi o melhor técnico com quem você já trabalhou? E qual é o melhor técnico da atualidade para você? Eu não trabalhei assim com muitos técnicos, né? Mas de todos que eu apanhei até agora, e também não vou apanhar muito mais, eu acho que foi o Mancini, foi o melhor treinador que eu tive. Eu joguei junto com ele, o Mancini já em final de carreira, já tinha uma postura de liderança, ele era o capitão da equipe, mas ele me surpreendeu bastante quando voltou. Ele sai e volta praticamente 6 meses, ele joga, está jogando conosco, sai, e quando retorna como treinador. Ele tinha um domínio muito grande sobre o jogo, tinha um domínio assim, muito grande sobre o grupo de trabalho. Então, ele conseguiu, né, unir essas duas partes, né? Conseguiu preparar uma equipe do jeito que ele pensava e imaginava, com bons treinamentos e boa tática e tudo aquilo que envolve futebol, e também com uma boa condução do grupo, né, na parte psicológica, em que todos estavam motivados, onde havia competitividade entre todos, e depois quem jogasse e quem não jogasse estavam sempre contentes, e que aquele que jogava, quando saía, sabia que se saísse poderia perder a vaga, porque o outro que vinha bem preparado. Então ele deu importância para todos, né? Se nós tínhamos 30 jogadores no elenco, ele com os 30, ele conseguia deixar sempre motivado. E isso é uma das coisas mais importantes que um treinador consegue durante um ano de trabalho. Hoje, na atualidade, nós temos aí muitos treinadores aparecendo, há treinadores ainda da velha guarda, aqui ainda estão no ativo. Então você tem aí Guardiola, tem Mourinho, Pochettino, tem tantos outros aí, Sarri, estão todos aí sempre com grandes equipes nas mãos, sabe? Estão sempre com proposta de jogo interessantes, e depois surge mais um ou outro jovem. Por isso, acho que temos aí bastante gente no mercado. É difícil você falar assim, temos esse é o destaque. Acho que durante muito tempo o Guardiola conseguiu esse destaque, né? Porque ele apresentou um futebol convincente, bonito, e concretizou isso com títulos, né? E ganhou muitas vezes, isso é o que marca.
Então, muitas vezes você tem equipes aí que jogam um futebol muito bonito e interessante, chega no final, acaba por não ganhar, e aí ninguém lembra do segundo colocado, do terceiro, lembra só do primeiro. Para você, qual foi o jogo, qual foi o título mais importante? Assim, o título mais importante para mim foi o da Copa do Brasil. Eu fui campeão nacional no Porto, foi legal tudo, foi bonita a festa, a cidade parou, o Porto na altura limpava o campeonato todo, ganhava tudo, a festa foi muito bonita, foi a primeira vez que eu fui, foi a primeira e única que eu fui campeão nacional aqui. Eu sempre, nos anos que eu tive no Nacional, de 5 anos eles ganharam 4, o Benfica que ganhou outro. Então, mas o da Copa do Brasil acaba por ser mais marcante, porque foi na cidade que eu fui criado, no clube que eu vi como torcedor e estava lá do outro lado na arquibancada torcendo, depois passo a jogar, sou formado ali também, onde, por exemplo, eu olhava para a arquibancada, eu tinha lá muitos amigos meus que cresceram comigo, que eram da escola, que depois da faculdade, da minha rua, né, do bairro onde eu fui criado. Então acaba por ser mais importante por tudo isso, né? por toda essa junção. Então foi poderia ter sido campeão em qualquer outro lado do mundo e ninguém sabia de nada. Então ali todo mundo viu, todo mundo presenciou e todo mundo participou, as pessoas que eram mais íntimas e mais próximas. Como que é a vida de um brasileiro em Portugal? Porque existem muitas pessoas que falam que é muito boa aí, mas acaba não sendo, né? E como está sendo esse período de quarentena aí para você e para o clube? Assim, eu sou suspeito em falar, eu adoro Portugal. A vida aqui é excelente. Agora, existem expectativas que às vezes são criadas, entendeu? E depois nós acabamos por nos frustrar. Eu estou aqui há 15 anos, criei 14 anos, estou aqui, a minha filha mais velha nasceu no Brasil, mas foi criada sempre aqui, nasceu numas férias, a mais nova nasceu aqui. Segurança, saúde, educação, clima, não se compara. O país é lindo, o país é um país seguro, não se compara ao Brasil nesse sentido da parte da segurança, da educação, da saúde, e é muito mesmo, muito bom para se viver. Agora depende daquilo que você tem como expectativa para sua vida. É óbvio que há brasileiros que vêm para cá, acabam por não encontrar emprego, vêm para cá sem nenhuma informação e chega aqui e acha que vai fazer acontecer e não vai. As pessoas aqui são organizadas, as pessoas aqui são sérias, entendeu? Então não tem o jeitinho brasileiro aqui, não existe aquele vamos ali dar um jeito, não dá. As coisas têm que ser feitas como tem que ser feito, com regras, com tudo, e assim dá para você ter uma vida. Então por isso é o estilo de vida que eu quero ter, que eu gosto de ter. Estou muito contente aqui e indico, né, para quem quiser vir morar em Portugal e puder, se oriente, se prepare, pode vir, porque vai encontrar isso que eu falei, que infelizmente no Brasil nós não temos. Você pretende algum dia, antes de encerrar sua carreira como jogador de futebol, voltar para jogar em algum time brasileiro? Assim, eu gostaria de encerrar minha carreira jogando no Paulista. Pelo menos que eu fizesse só um jogo, tipo jogo festivo com a camisa do Paulista. Agora assim, vai depender um pouco. Eu estou com 39 anos, tenho mais um ano de contrato com Boa Vista. Em princípio, termino de jogar, terminaria com 40 anos. Então aí não dá para ficar fazendo depois um projeto a longo prazo. Para eu poder, o único clube que eu gostaria de ter jogado no Brasil, não joguei, foi o Santos. Não tive a oportunidade. Mas se pudesse escolher, e vou tentar fazer, é isso, quando parar de jogar, é fazer um jogo com a camisa do Paulista, escolher os meus amigos que marcaram, né, durante a minha carreira, escolher as pessoas que foram importantes no Paulista e por aí afora, e assim faria um jogo de despedida, porque acho que jogar, óbvio que eu queria jogar um pouquinho em cada clube que eu passei, tipo, para fazer como se fosse um tour, né, como se fosse uma visita, mas isso não dá, é impossível. Mas, por exemplo, o clube que eu fui formado é o clube que sempre foi a minha grande paixão, que é o Paulista, pelo menos, ao menos, encerrar a carreira lá e fazer um jogo de término com toda a gente que participou da minha evolução, treinadores e pronto, e todo mundo que teve nesse período.
Se esse jogo de despedida fosse agora, quais seriam os 11 jogadores que você colocaria para participar desse último momento aí para você? Difícil agora, assim, porque eu fiz muitos amigos no futebol, mas provavelmente escolheria uma base daquela que foi a vencedora no Paulista na altura, né? E depois escolheria também como adversário aqueles outros que também jogaram junto comigo, mas aqui pelo, né, Portugal, inclusive na Grécia. Eu escolheria treinadores que também me orientaram durante esse período que eu tive no Brasil e aqui fora. E convidaria as pessoas que foram mais assim influentes na minha carreira. Não vou falar assim nomes dos jogadores para não cometer injustiça, mas grande parte do elenco de 2005, mais os outros que tiveram até 2005. Com certeza 70, 80% daquele grupo estaria aí no 11 ou nos 18 convocados por jogo. Rafael, você disse no começo da entrevista que você tinha um grupo bastante unido pelo Paulista, né? Você mantém ainda o contato com algum jogador daquela época? Sim, temos. Pra você ter uma ideia, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp no Paulista, que eu sou nascido em 81, mas nós temos um grupo que vem de jogadores nascidos desde 1975, que era a altura que eu até acompanhava e via só de fora, e depois veio ano a ano até, acho que 1986. Nós temos ali um grupo quase uma década, sabe, de passagem ali pelo Paulista. E também, né, óbvio, com tanta gente assim, que eram jogadores que jogaram nas categorias de base do Paulista, na equipe profissional, outros que não conseguiram vingar como jogador depois em nenhum outro lado, mas criou-se também um laço de amizade. 2, 3 estão na Bahia, outros no Espírito Santo, outros no Rio Grande do Sul. Então a gente acaba sempre por manter contato. E há um contato mais estreito que é com a turma da Copa do Brasil. Então a gente quase que fala sempre, eu, Mossoró, Julinho, Fábio Vidal, Abraão, o Dema, o Anderson, o Lucas, Fábio Gomes, o Léo, então o Jefferson. Então ainda há entre nós assim, muito respeito, muita amizade, admiração, cada um pela sua carreira, cada um por aquilo que fez depois que saiu do Paulista e foi bater asas para outro lado. Rafael, essa entrevista nasceu de uma disciplina eletiva do Colégio Ser, que se chama Práticas Jornalísticas, tá? Somos um total de 30 alunos experimentando a profissão de ser jornalista. E antes de a gente encerrar aqui, eu queria que você desse uma mensagem para os jovens que pretendem se tornar jogador aí no futuro. Assim, a mensagem que eu deixo foi aquela que meu pai sempre tentou me passar. Você vai tentar ser jogador de futebol, vai treinar e vai se dedicar para isso, mas nunca vai abandonar os estudos, porque isso é o que vai te carregar depois pro resto da tua vida. Se você vai perceber que a tua carreira, caso você consiga ser jogador de futebol, ela vai passar num clique, e depois você tem mais 20, 30, 40 anos para viver, e você precisa ter uma profissão. E eu lembro muito bem disso, que ele nunca me deixou, de alguma forma, desistir dos estudos. Depois, quando eu entro na faculdade, também muito por influência dele, por insistir, vai fazer vestibular, e vai. E eu fui. Chegou no meu último ano da faculdade, eu estava entrando mesmo no meu último ano, eu tive uma proposta para sair do Paulista, eu não jogava, para ir jogar tipo na segunda divisão estadual. Então eu era o terceiro do goleiro do Paulista e apareceu uma proposta para eu sair. E o treinador dessa equipe, que era a Ferroviária de Araraquara, ligou para ele, eu não estava em casa, eu estava na faculdade, e ligou para ele e falou: olha, eu precisava aqui de um goleiro assim, o Rafael, né? Quando eu tive aí, eu vi que apesar de jovem, ele pode me ajudar, faltam 15 jogos aqui para acabar. E é bom para ele também, para ele jogar, essas coisas todas. E meu pai falou: olha, para ele jogar era excelente. Ia ser um espetáculo, porque ele está na fase em que ele precisa jogar. Treino ele já tem muito aqui, porque eu quando subi aqui profissional, demorei um pouquinho até virar titular. Só que tem um porém nisso, ele falou ao treinador. Ele está no último ano dele da faculdade, e eu não quero que ele perca a faculdade, eu quero que ele se forme, porque daqui a um ano o contrato dele acaba e eu não sei o que vai ser da vida dele, mas daqui a um ano eu sei que ele vai ter um diploma nas mãos e ele está pronto para encarar a vida. Então, isso foi uma decisão que ele depois acaba por me contar depois de 2 ou 3 dias. Ele fala: olha, o Dorival Júnior, que é o treinador na altura, que ligou, estava iniciando a carreira, ele tinha sido auxiliar lá em Jundiaí na altura do Luiz Carlos Ferreira, e estava iniciando a carreira de treinador. E aí ele falou isso, ele falou: olha,
Dorival, eu não vou deixar o Rafael ir por causa da faculdade. E depois ele me contou, óbvio que eu fiquei enfurecido com ele, porque eu queria ir jogar, entendeu? Já não aguentava mais só treinar também. Mas também tinha alguma consciência que era importante eu concluir a faculdade e depois logo se via. Graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui terminar a faculdade e também acabei por continuar e dar sequência na minha carreira como jogador. Por isso, a mensagem que fica é: nunca abandone os estudos. A gente não sabe o dia de amanhã e a gente precisa estar certificado para a vida, né? Certificado para uma nova função, para uma carreira, que às vezes o sonho nosso de ser jogador de futebol pode nos fazer esquecer de tudo isso. Então, Rafael, mais uma vez, muito obrigado por ter participado dessa entrevista, por ter aceitado o convite de entrar em contato aqui comigo. Em nome de todos os alunos de práticas jornalísticas, nosso muito obrigado. Tá? E espero, assim, poder, algum dia, poder entrar em contato com vocês de novo com uma breve entrevista sobre o final da sua carreira, né? Do clube que você for finalizar a sua carreira mais para frente, assim. Tá? Então, muito obrigado de verdade. Para vocês que estão na vida acadêmica. Espero que tenha contribuído de alguma forma e que, assim como eu, outras pessoas também possam vos ajudar a seguir em frente. Espero ter contado um pouquinho da minha história e que ela tenha sido válida para alguma coisa. Para você que assistiu e acompanhou a nossa entrevista, nosso muito obrigado. Até a próxima.